foram lá protestar para ele voltar atrás. Quem fez ele voltar atrás foi o capitalismo financeiro. Então, quem que é o dono desse capitalismo financeiro? Porque eu achava que quem dominava essa parte da grana, pô, era o FMI. Quando eu era jovem, eu pensava, nossa, o FMI é do caramba. Aí você tem o Fed, você tem hoje a BlackRock, a Vanguard. Quem que é que domina isso tudo? Porque o Trump, ele tá ali meio massa de manobra, né, não? Sim. De quem? O Trump é só um louco, tá? Ele é um fantoche ali que tá ali pra fazer as coisas que o cara... Só que ele é um problema que é um louco meio que pode sair do controle. Aham. Né? Sabe, você põe o louco ali, esse louco vai nos servir, mas ele pode sair do controle. Ele tem coragem de fazer o que a gente pede, ele é doido. Manda Ele é faz, doido, né? ele vai fazer. Só que ele vai fazer muito mais merda do que a gente imagina que ele possa fazer. Aí a gente pode perder o controle, tá? Você vai ver que o Trump... Escreve o que eu tô falando. O Trump vai cair. Eita! Ele vai cair. Antes do mandato agora. Porque assim, antes de terminar. as loucuras que ele tá fazendo tá desagradando quem o pôs lá. Não pelo voto, pelo poder econômico. Você sabe que poder econômico compra poder político, né? Pressupõe poder político. O Trump, eu vou falar pra você, obviamente sempre é a minha opinião, tá? De quem tá observando o cenário e conhece um pouquinho de mercado financeiro. Nesses dois objetivos macros dele, que o mundo tem que pagar pelo guarda-chuva militar que ele criou e o mundo tem que pagar pela manutenção do sistema euro-dólar, que é o que funciona fora dos Estados Unidos, sistema financeiro global, tem que pagar por isso, porque tem um custo. É o objetivo final dele, só que aí quando eu falo para você tira a cena e olha o filme inteiro, quem criou esse problema foi ele. O mundo não tem que pagar por isso. Né? Ninguém pediu para ele criar mais de 800 bases militares no mundo. Né? Ninguém pediu para ele ter o privilégio exorbitante de ter a moeda, de ser o cara que imprime a moeda no sistema financeiro global, que é o dólar. Então, quando ele falou isso, e ele tem um problema grande, ele tem uma dívida de 36 trilhões de dólares dentro dos Estados Unidos. Só que por que ele pode ter essa dívida? Porque o dólar é hegemônico. O dólar é a moeda utilizada no mundo inteiro. Tá? Por que ele não tem grandes pressões, desde da crise do subprime, de outras crises que vieram depois, ele não tem grandes problemas inflacionários dentro dos Estados Unidos? O problema inflacionário dentro dos Estados Unidos é um problema que eles criaram, tá? Porque o tanto de dólar que ele coloca na economia não circula dentro dos Estados Unidos, circula no mundo. Então, primeiro, uma contradição. Esse negócio de que ele precisa acabar com o déficit comercial, né? O que é o déficit comercial? Tudo que eu vendo para os outros países e tudo que os outros países vendem para mim, eu tô com déficit. Né? Eu tenho que botar muito mais dólar lá fora. Só que para o dólar ser hegemônico na economia mundial, ele precisa ter déficit comercial. Porque é a forma que você coloca dinheiro, você coloca dólar na economia mundial. Sim. Então, vamos pegar o caso da China. Comprar muito mais para... vamos pegar o caso da China. Em torno ali, mais ou menos, 300 bilhões de dólares que eles tiveram de déficit comercial agora, em 2024. A China exportou para os Estados Unidos 450 bilhões. Estou arredondando, tá? Algo próximo disso. E os Estados Unidos exportou para a China em torno de 150. Então, ele ficou com um déficit de 300. Né? O que isso quer dizer? Que eu tive que colocar 300 bilhões de dólares para a China e esse dinheiro vai circular na economia mundial. Assim com os outros países, a mesma coisa. Se ele acabar com o déficit, ele para de colocar dólar no mercado. Tá? Só que esse dólar volta de alguma forma. Por quê? Porque, digamos, a China usou desses 300 bilhões, tô sempre simplificando aqui, ficar mais didático, né? Que o pessoal gosta quando eu simplifico. Então, esses 300 bilhões, você, China, gastou lá no Natal e sobrou 100 bilhões. 100 bilhões, o que você faz? Não fica embaixo do colchão. Você compra título do Tesouro Americano. Exato. Para ficar nas suas reservas. E a reservas. China tem um monte já, né? E aí você compra esse título do Tesouro Americano, fica lá nas suas reservas. Aí esses 100 bilhões volta para os Estados Unidos via conta de capitais. Tá? Então ele precisa ter esse déficit para abastecer o sistema financeiro mundial. Senão ele para de funcionar. Né? E ele só consegue fazer isso, por isso ele consegue ter uma dívida de 36 trilhões de dólares. Né? Ele tem uma dívida porque a maioria desses 36 trilhões está na economia mundial, não está lá dentro. Só que todo mundo é credor dos Estados Unidos. Só que o sistema financeiro como um todo, ele precisa de um ativo que seja a reserva de valor, que é o título do Tesouro Americano. E ele precisa... É o sistema euro-dólar que funciona hoje, está baseado nisso, por isso ele é hegemônico. E ele tem um privilégio, que os economistas chamam de privilégio exorbitante, por ter isso. Só que tem um custo. O custo foi desindustrializar os Estados Unidos. Porque se ele acabar com o déficit comercial, quer dizer que ele está reindustrializando os Estados Unidos. Está produzindo internamente. Só que se ele produzir internamente, ele não vai conseguir exportar, porque ele não tem competitividade para isso. Não existe como ele produzir as coisas nos Estados Unidos sendo competitivo.
A China Não é tirou possível voltar A China tirou recuperar isso mais. deles. Não é possível. Não tem como. A renda per capita nos Estados Unidos é $85 mil. Não tem mão de obra, renda- não tem capital para reindustrializar. Assim, quando a gente sintetiza dessa forma, mas vou tentar explicar de outra. A renda per capita nos Estados Unidos é $85 mil. Quando você divide o PIB pela quantidade de americanos, habitantes. $85 mil de renda per capita. Na China é $13 mil. Então só aqui você sabe que você não consegue produzir o que a China produz. Sim. Porque a mão de obra nos Estados Unidos é muito mais cara. Né? Então, na realidade, não vai voltar porque saiu de lá por esse motivo. Por que os caras estão usando o exemplo do tênis da Nike? Por que eles produzem tênis da Nike no Vietnã, Que é na muito China? mais barato que lá. Porque se você produzir lá, você consegue vender, sei lá, por $100. Se você produzir nos Estados Unidos, vai ter que vender por 1.000. Então não existe mais esse mercado que os Estados Unidos imaginam que exista. Então é inviável você reindustrializar os Estados Unidos no que a gente chama de low-tech, produção que não é sofisticada. Se a gente dividir hoje o processo industrial, a gente fala que é o low-tech, o medium-tech e o high-tech. Os Estados Unidos domina a parte high-tech. Sim, Isso aqui é a parte startup high-tech. ali. Aham. Né? Ele domina o quê? Na detenção da propriedade intelectual de ter desenvolvido isso aqui. Só que isso aqui não é produzido lá. Se ele produzir lá, ele não tem competitividade para vender A cadeia iPhone. produtiva A cadeia dele produtiva. não funciona mais. Mas a China também, ela domina o high-tech, né? Por conta Ela da domina transferência. e a China já está transferindo o que é low-tech e medium-tech para outros países. Por conta das negociações de transferir tecnologia. E pelo mesmo problema. Né? Hoje, Tá uma mais boa caro parte lá. do que a China ganhou de escala e produziu, ela já transferiu para outros países. Já transferiu para o Índia. Vietnã, Índia, já transferiu para os outros países. Porque começa a ficar caro também produzir isso na China. Para continuar sendo competitivo. Aham. Então, você trazer a indústria low-tech de volta para os Estados Unidos é impossível. Isso não vai acontecer. Isso é retórica. Tá? Na minha visão aí, uma teoria que eu tenho é que essa conspiração toda dele é para continuar mantendo o sistema financeiro mundial funcionando, continuar se aproveitando dessa financiarização da economia global, porque quem ganha dinheiro nos Estados Unidos é o capitalismo financeiro. Assim como em qualquer país capitalista, quem está ganhando muito dinheiro é o capitalismo financeiro. Tá? O que é o capitalismo financeiro? Só para explicar. Tem o capitalismo industrial, que é você lá tem uma fábrica de geladeira. Produzindo ali. Aí você precisa de capital. Eu sou o banco, eu sou um fundo, vou lá e falo assim, você precisa de capital, eu posso ser seu sócio, capital próprio, tenho uma participação dessa empresa, eu posso ser credor, preste dinheiro, você tá. Só que eu, como capitalista financeiro, o que eu quero? Retorno. E aí o capitalismo financeiro começa a fazer pressão em cima do capitalismo industrial para ele dar retorno. Só que uma boa parte do retorno que o capitalismo industrial tira da comercialização, da fabricação e comercialização dos produtos dele, já vai para o capitalismo financeiro. Então o capitalismo industrial fica com uma parte e a outra parte fica com o capitalismo financeiro. Então o capitalismo financeiro ele não produz. Ele só provê o capital e exige retorno. Só que o capitalismo financeiro quer cada vez mais retorno num tempo menor. Eu sou do mercado financeiro, eu sei como funciona isso. Eu não vou, se o Robertinho vir aqui com um projeto industrial para mim e falar que ele vai dar retorno em 5 anos, e você vir com um outro projeto e falar que vai dar retorno em 15, você acha que eu vou dar o dinheiro para quem? Robertinho, na hora. Robertinho. Então o capitalismo industrial, o financeiro, ele começa a pressionar com que a parte produtiva da sociedade, que produz realmente as coisas, né, dê retorno cada vez mais rápido e retornos cada vez melhor. Então começa a exercer uma pressão em cima do capitalismo industrial. E aí esse capitalismo industrial, para me dar retorno, ele começa a pressionar isso para baixo. Isso tudo vai desembocar onde? Na classe trabalhadora. Sempre. Uma contradição que existe no capitalismo é entre produção e realização. Né? Eu, para produzir e ter cada vez mais retorno, se você olhar uma demonstração financeira de uma empresa, que é básico, né? Tem receita bruta, menos imposto sobre venda, receita líquida, né? Aí você vem os custos do produto, aí lucro bruto, a primeira linha de lucro. Aí vem despesas operacionais, lucro operacional, aí vem despesa financeira, lucro líquido. Então, esse lucro líquido é o meu retorno, enquanto acionista da empresa, ou fundo que emprestei dinheiro, ou banco que virei sócio. Se eu sou credor, eu estou ali na despesa financeira. Se eu sou sócio, eu estou ali no lucro líquido. Para esse lucro líquido aumentar e melhorar o meu retorno, o que a empresa tem que fazer? Diminuir os outros fluxos. Então eu vou, primeiro, querer pagar menos imposto, que é o que os americanos lá, o Donald Trump quer reduzir o imposto das empresas para isso. Quero pagar menos imposto. O primeiro fluxo que sai é pagamento de imposto. Tanto lá em cima com o imposto sobre venda, como lá embaixo no imposto de renda, né, da empresa. Aí eu olho para o custo do produto, que é os fornecedores da empresa.
Eu tenho que Comprar o pressionar. mais barato possível. Né? Sou o fabricante da geladeira, eu quero comprar o motorzinho lá mais barato, quero comprar a chapa de aço mais barata. Ele começa a pressionar a linha que sai para os fornecedores. Paga menos a classe trabalhadora aí que eu quero comprar mais barato. Despesas operacionais. A maior é despesa de pessoal, salários. Eu começo a pressionar a classe trabalhadora para pagar menos. Por quê? Porque eu quero melhorar o retorno ali do acionista. Sim. Então você começa a diminuir o fluxo de capital de todo mundo nessa cadeia de produção. Tá? Só que quando você acaba o seu produto e vai vender, você precisa de demanda no mercado. Você precisa de gente comprando. 90% que vai comprar é a classe trabalhadora. Uhum. Aí você não consegue realizar por quê? Porque você pressionou o cara para ter salário menor. Mas é essa hora que eu fico bugado. Porque a intenção final... Aí entra de novo, só pegando, desculpa, Artin. Aí eu pressiono, eu preciso ter Tô demanda. pirando na aula aqui. Eu preciso ter demanda para as minhas geladeiras. Puta, mas eu não consigo vender. Por quê? Porra, eu pressionei os caras para ter salário menor, não tem, os caras não conseguem comprar. Não tem. Aí entra o capitalismo financeiro. É isso que eu ia te falar. Eu bugo nessa hora, porque ele sabe que vai morrer bem aqui na gente. É eu que vou ter que comprar essa geladeira, o Pedrão. A gente vai ter que comprar essa geladeira. Aí vamos voltar lá no início? E aí, porra, me fudeu, geral. Você quer que eu fique. Você quer que eu pague mais juros ainda na hora que eu compro a geladeira. Aí entra o capitalismo financeiro de novo. Toma aqui um cartãozinho de crédito.